Você sabe como que faz para ter uma colônia saudável de amigos microbianos? Simples. Basta ter uma alimentação saudável e evitar antibióticos desnecessários. Essas são medidas fundamentais para preservar uma microbiota saudável. Mas e se sua colônia já foi dizimada? Existe uma bactéria chamada Clostridium difficile, bastante nociva, só que ela é capaz de driblar todos os mecanismos de defesas nossos, como ácidos estomacais, ou mecanismos externos, como antibióticos, temperaturas extremas e até produtos de limpeza antimicrobianos. E o excesso de antibióticos pode meio que dizimar uma parte da flora bacteriana que está ali protegendo e deixa ela vulnerável à proliferação do Clostridium difficile. Essa bactéria é um exemplo de um dos piores agentes infecciosos intestinais da atualidade. Mas a gente já passa por muitos períodos na nossa vida de desequilíbrio da flora bacteriana devido ao uso de apenas um ciclo de antibiótico terapia. Seria óbvio pensar que, se está havendo perda das bactérias boas, por que não repor elas? Esse é um bom começo, mas eu te pergunto, quais são as opções que a gente tem hoje de adquirir bactérias do bem? E aí você vem com a ideia do iogurte. Sim, ok. Mas, só te relembrando, no nosso intestino vivem mais de 100 trilhões de micróbios, 1.500 vezes o número de pessoas vivendo no planeta Terra está dentro do nosso intestino. São quase 2.000 espécies diferentes. Daí você quer tomar um potinho que tem 10 bilhões de bichinhos e torcer para que eles consigam ganhar um espacinho ali dentro de toda aquela comunidade. Acho que não vai rolar. Olha a desvantagem. Quem sabe existe uma maneira mais eficaz. Então vamos falar dos probióticos. Teve uma pesquisa com 12.000 pessoas que descobriu que o uso deles reduziu bastante a chance de diarreia associada ao uso de antibióticos. Tiveram outras pesquisas que verificaram a redução dos sintomas de síndrome do intestino irritável, alergias, irritações na pele, rinites e até perda de peso. Você lembra daquelas células reguladoras, as Tregs, que têm a função de apaziguar o nosso sistema imunológico? Pois quem comanda essas células é a nossa microbiota intestinal. E os probióticos têm a função de imitar essa microbiota. Mas antes de você sair comprando qualquer probiótico por aí, fica aqui que tem informação importante. Quais são os tipos de probióticos que existem vendendo no mercado? Iogurtes, pílulas, pós, até creme para rosto existe. Mas quando há uma mistura muito grande de aditivos químicos, a gente já não sabe mais do efeito desse probiótico. E tem mais, alguns produtos como iogurte, por exemplo, tem tanto açúcar que nem faz mais tão bem assim. Outra informação é sobre os lactobacilos. Eles foram os pioneiros na indústria dos probióticos. Mas apesar de todo o seu valor, eles são mais importantes para os bebês. Na flora intestinal do adulto, eles não são tão numerosos. Então, se essa for sua única escolha, verifique outras opções. Beleza, vou resumir o passo a passo para você olhar o produto antes de sair comprando. Número 1. Veja quantas cepas e espécies o produto contém. Número 2. Quantas bactérias individuais ou unidades formadoras de colônia esse produto tem. Número 3. Como essas bactérias estão embaladas. Se você está com alguma dúvida se a sua microbiota é saudável ou não, relaxa. 2 pesquisadores buscaram um número alto de voluntários que tivessem uma microbiota saudável e mais de 90% foi eliminada só na triagem. Pois é, as microbiotas ocidentais já foram assoladas pelos antibióticos, alimentação rica em gordura, açúcar, em produtos industrializados, pouca fibra, enfim, babou. Mas será que a gente está perdido mesmo? Uma equipe internacional coletou as fezes de 200 pessoas vivendo em culturas pré-industriais, rurais e tradicionais. O primeiro grupo veio da Amazônia venezuelana, que come milho, mandioca, muita fibra, pouca gordura e proteína animal. E o outro grupo era composto por 4 comunidades no Malawi, com uma alimentação muito semelhante, dominada por milho e verduras. A equipe, então, sequenciou o DNA da microbiota fecal de todas essas pessoas e comparou com americanos. A microbiota dos indígenas venezuelanos e dos habitantes do Malawi era muito semelhante. Já a microbiota dos americanos apresentou uma diferença enorme, principalmente no número, na diversidade de espécies. Eles também pesquisaram as enzimas que estão presentes nessa flora bacteriana intestinal e viram que os americanos possuíam mais genes para enzimas que decompõem vitaminas, substâncias farmacêuticas, metais pesados como mercúrio e sais biliares para digerir os alimentos gordurosos. Em essência, o que eles acabaram verificando foi uma microbiota de herbívoros versus carnívoros.
Para um efeito persistente dessa transformação intestinal, precisamos oferecer substratos, um ambiente muito favorável para essa microbiota poder florescer. Florescer não, para essa microbiota poder crescer. É porque é flora, né? Exato, mas o que a gente oferece? Prebióticos, comida das bactérias, fruto-oligosacarídeos, inulina, galacto-oligosacarídeos, nomes complicados para substâncias que estão em todo o reino vegetal. Hoje já faz parte, por exemplo, do tratamento da síndrome metabólica, uma alimentação rica em vegetais, simplesmente porque eles encorajam a presença das bifidobactérias e da Akkermansia. Ajudam também a vedar o intestino permeável, reduzir o apetite, aumentar a saciedade, aumentar a sensibilidade à insulina e na perda de peso. Pronto, está dada a receita para você restabelecer o seu ecossistema microbiano. Nesse capítulo também fala de transplante fecal, no tratamento de síndrome do intestino irritável, com predominância de diarreia, e também para infecção por Clostridium, com cura em até 80% dos casos. O transplante fecal também está sendo estudado como tratamento para diversas outras doenças. Eu pude acompanhar um caso quando trabalhava no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, mas o paciente estava muito grave e, infelizmente, ele não resistiu. Então, como eu estou fazendo o resumo do livro, eu não queria deixar esse tema para trás, mas incentivar que mais pesquisas sejam feitas, a gente consiga, enfim, erradicar várias doenças, principalmente as do século XXI.